2022 foi um ano particularmente ruim para tiroteios em massa em Sacramento. No dia 3 de abril, em 3 minutos, ao menos 5 pessoas dispararam mais de 100 tiros em frente a uma joalheria no centro. Ao ouvirem os disparos, os policiais correram até o local e encontraram várias pessoas e vítimas de tiros. Eles começaram a realizar medidas de salvamento nas vítimas ainda no local. Mesmo assim, 6 pessoas morreram, 3 homens e 3 mulheres. Mais 12 pessoas foram baleadas. Entre essas 12 pessoas estava Smiley Martin, encontrado no local com graves ferimentos de bala e levado a um hospital da região. Smiley foi logo identificado como pessoa de interesse e ficou sob supervisão policial no hospital durante o tratamento. Foi descoberto que muitos disparos rápidos vieram da Glock 19 modificada de Smiley, equipada com um acessório que causa estragos nas ruas dos Estados Unidos da América. Um switch? 3 dos falecidos eram Devasia Turner, Sergio Harris e Joshua Roy Lucazia. Porém, após investigações, concluiu-se que os 3 participaram do tiroteio e o escritório do promotor do condado de Sacramento não os considerou vítimas. A polícia logo concluiu que o incidente era ligado a gangues e procurava os outros 2 suspeitos, que conseguiram sair vivos. Em abril de 2021, um promotor adjunto argumentou contra a libertação antecipada de Smiley Martin da prisão. Em carta à Junta de Liberdade Condicional, ela escreveu: "O detento Martin sempre demonstrou comportamento criminoso em sua vida adulta." Smiley, 27 anos, foi libertado em abril de 2022 após cumprir cerca de 5 dos 10 anos de sentença, graças a créditos por bom comportamento. Fiel às palavras do advogado, Smiley tinha um histórico ruim com a polícia que remontava à sua adolescência. Ele tinha acusações por porte de arma, obstrução da justiça, roubo de $2.800 em notebooks Galaxy de um Walmart em Sacramento e uma acusação particularmente grave de maio de 2017. Isso lhe rendeu a sentença de 10 anos. Documentos judiciais afirmam que Smiley Martin entrou à força na residência de sua namorada, onde a encontrou escondida no closet do quarto. Depois, ele a agrediu várias vezes com socos no rosto, cabeça e corpo, causando ferimentos visíveis. Depois de arrastá-la para fora de casa pelos cabelos até um carro que a aguardava, após colocá-la no veículo, ele a agrediu com um cinto. O irmão de 26 anos de Martin, Dondre, que aparecerá mais adiante nesta história, também não tinha um histórico legal exemplar. Ele teve vários problemas com a lei por agressão agravada, violência doméstica e violação de condicional, segundo registros do tribunal. Ele também admitiu ter agredido e estrangulado uma mulher em um hotel, onde ela recusou trabalhar para ele como prostituta. Assim como Smiley, Dondre cometeu crimes durante toda a década de 2010 e já tinha cumprido pena, mas desde novembro de 2020 era um homem livre. Dondre era um aspirante a rapper e ele postava vídeos em sua conta no YouTube, onde era conhecido como Dreda Mac. Seu nome de usuário no SoundCloud era Dre Mac, e dizem que ele era tanto de Sacramento quanto de Phoenix. Em Speaking on Me, uma das faixas de Dondre, um homem aparece segurando uma arma semiautomática. Um tema constante em sua música era provocar rivais de gangue nos guetos de Sacramento. 45% dos crimes violentos em Sacramento acontecem em pequenos bairros. Esses bairros abrigam mais de 3.000 membros de gangues na cidade. Os irmãos Martin, Peyton e os 3 homens que foram mortos, todos tinham ligações com gangues locais. Documentos judiciais revelaram que Roy, Lucassi e Smiley faziam parte dos Garden Block Crips, a mais antiga gangue Crip de Sacramento, que existe desde os anos 70. Peyton e Turner pertenciam à gangue rival G-Mob. Harris, primo de Turner, era ex-membro de uma gangue aliada à G-Mob chamada Del Paso Heights Bloods. Ainda mantinha contato com alguns membros. É uma lenda que as partes em conflito tinham uma rixa antiga que remontava à época da prisão. O auge seria quando eles se encontrassem na noite de 2 de abril
Sacramento é uma cidade de trabalho e lazer, e a noite de 2 de abril oferecia muitas opções para se divertir, mas algumas pessoas tinham outras ideias. Horas antes do tiroteio, os irmãos Martin aparecem em vídeo nas redes sociais com Roy Lucasi segurando 2 pistolas e um fuzil. No vídeo, Roy Lucasi Smiley fala sobre ir armado para o centro da cidade para ficar do lado de fora das casas noturnas e se gaba de atirar em seus inimigos. No mesmo vídeo, Roy Lucasi, Smiley e Martin declaram sua lealdade aos Garden Block Crips. Mais tarde, naquela noite, entre 70 e 80 pessoas estavam reunidas perto das ruas 10 e K, uma área cheia de bares, restaurantes, hotéis e museus, a poucos quarteirões do Capitólio Estadual e da Arena do Sacramento Kings. Mais cedo, o rapper Tyler, o Criador, se apresentou em uma arena para milhares de fãs. Muitos ainda ficaram na área depois. Por volta das 14 horas, bares fechavam e as ruas lotavam, mas ninguém esperava ter que se abaixar para fugir de tiros logo depois. Depois, câmeras de segurança ajudariam a traçar um retrato dos acontecimentos que levaram ao massacre. Vazia Turner e Medula Payton são vistos nas imagens de vigilância chegando em um Chevrolet Equinox branco e um Ford Mustang cinza escuro. Fora da loja de charutos e bebidas do Rodney, Sérgio Harris estaciona seu Jaguar sedã em frente à loja, atrás dos carros de Turner e Payton. Turner e Payton descem a 10ª Street e chegam à boate District 30, no 1022 da K Street. As fotos deles são tiradas para o sistema de segurança da boate. Imagens de vigilância mostram Roy, Smiley e Dondre Martin caminhando para o sul na 11ª Street, atravessando a Jazz Alley. Dondre e Smiley passam pelo controle do District 30, mas não entram no clube. Eles ficam do lado de fora, enquanto Roy eventualmente atravessa a rua em frente ao clube noturno. Payton e Turner deixam o District 30 e atravessam a rua até Roy e os irmãos Martin. Eles conversam por 2 minutos antes de Turner e Payton se afastarem. Roy e os irmãos Martin vão até Turner e Payton, que estão diante do Teatro Crest. Cerca de 3 minutos depois, Payton faz um gesto com o braço direito no ar e parece acenar para que mais pessoas se juntem a ele. Em seguida, ele volta para o carro, pega algo dentro do carro, coloca no moletom e retorna na direção de onde veio. Payton é parado por 2 pessoas na calçada da Rua 10. Ele fala com eles, aponta para o cruzamento da Rua 10 com a Rua Casey e depois segue ao sul na Rua 10. Essas 2 pessoas que pararam Payton foram até Harris, conversaram e apontaram para o sul em direção à Rua Kay. Harris responde fazendo um gesto com a cabeça para que o sigam enquanto ele caminha pela calçada. Payton e Turner são vistos em uma esquina da joalheria Sharif, na interseção nordeste das ruas 10 e K. 3 minutos depois, Roy e os irmãos Martin chegam àquela área em meio a uma multidão. Turner está parado na interseção nordeste das ruas K e 10, junto com cerca de 80 outras pessoas. Turner, Harris e Payton seguem para o norte na Rua 10. Ao mesmo tempo exato, Dondre e Smiley estavam descendo da Rua J em direção à interseção. 8 segundos depois, pessoas são vistas correndo da área. A polícia afirma que naquele momento, todos os envolvidos estavam parados no cruzamento nordeste da K com a 10ª a poucos metros de distância. A polícia afirmou que Roy, ao lado de Smiley, apontou para os rivais Payton e Turner. Os policiais disseram que Roy parecia segurar um objeto escuro na mão, semelhante a uma arma de fogo preta. A polícia afirma que Payton virou-se de costas para os rivais e pegou algo na cintura. Harris cruzou a Rua K para encontrar Turner e Payton. Uma das vítimas, Jantea Alexander, estacionou o carro e atravessou a rua até Harris para buscar a irmã. A família disse aos repórteres que ela procurava a irmã mais velha em uma boate. Eles acham que ela saiu do carro para ver a irmã ou comprar um cachorro quente para ela. Antes dos disparos, os detetives dizem que Smiley estava com uma arma na mão esquerda, com um carregador estendido, pouco antes dos tiros serem disparados. Houve uma briga de rua com várias pessoas. Nunca se comprovou ligação com o tiroteio.
câmera de segurança registrou parte do incidente. As imagens de vigilância mostram clarões de disparos vindos da área de Turner e Harris. Yamil Martinez, uma das vítimas, é vista caindo atrás de Roy e Smiley. Turner é então visto recuando e seguindo para o norte, na 10ª Street com o braço estendido, disparando vários tiros contra os irmãos Martin. Smiley é visto indo para o oeste e atirando com sua pistola automática em Harris e Turner. Dondre atira para o norte em direção a Harris e Turner. Peyton é visto caindo e tentando se levantar. Oi é visto caindo no chão perto da parede sul da joalheria Sharif. Peyton é visto correndo ao norte, na rua 10, e atirando em direção às ruas 10 e K. Peyton continua correndo para o norte, enquanto dispara uma arma de fogo para o sul, antes de virar a esquina, entrar em seu Chevrolet Equinox branco e fugir do local. Policiais que patrulhavam perto ouviram tiros às 2H e correram para socorrer. Quando os policiais chegam lá, Smiley é visto jogando a arma de fogo fora, pouco antes de ser abordado pelos policiais. Os investigadores encontraram depois a arma, uma pistola Glock 19 com um carregador estendido de 30 munições, uma mira a laser tática e um seletor de disparo totalmente automático. A cena após o tiroteio era caótica e cheia de tristeza, com sirenes de carros de polícia, gritos e pessoas fazendo ligações frenéticas para seus entes queridos. Após o massacre de 2 minutos, as pessoas se dispersaram em todas as direções e algumas chegaram a se esconder atrás de árvores e latas de lixo. A polícia isolou as ruas próximas ao local até segunda-feira. Nos dias seguintes, velas e flores cobriram as ruas e a Assembleia da Califórnia e o Sacramento Kings fizeram 1 minuto de silêncio pelas vítimas. O incidente provocou debate sobre leis de armas, especialmente automáticas. Também provocou uma conversa sobre cultura. Os detetives encontraram mais de 100 cápsulas de balas e prédios e carros crivados de tiros. A análise balística mostraria que 28 disparos vieram apenas da arma de Smiley. Acabaria sendo uma investigação muito complexa, com várias testemunhas, evidências em vídeo e foto e muitas provas físicas. A polícia de Sacramento receberia depois mais de 170 arquivos de vídeo e foto em um portal de evidências. Isso evidenciou o caos da noite, com 76 tiros em 54 segundos. Os negócios naquela área não se recuperaram por meses. Mais de 40 detetives participaram da investigação, sendo 12 deles em tempo integral. O FBI e o Departamento Federal de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos auxiliaram na investigação. A polícia cumpriu mandados em 3 casas e apreendeu ao menos uma pistola. Os detetives localizaram Dondré em 4 de abril. Ele foi acusado de agressão e porte de arma após Smiley sair do hospital. Ele foi fichado na cadeia do condado sob acusações de ser uma pessoa proibida de possuir arma de fogo e de estar em posse de uma metralhadora. Por fim, detetives da polícia de Sacramento e o FBI descobriram que Peyton morava em um complexo de apartamentos em Las Vegas e, com a polícia metropolitana local, o prenderam em 28 de maio. Além dos tiroteios, Peyton foi acusado de 3 fraudes no emprego, desenvolvimento e diversidade ligadas à ajuda na pandemia. Os 3 eram acusados de assassinato pelas mortes das 3 mulheres, independentemente de quem atirou. Em 8 de junho de 2024, Smiley Martin foi encontrado morto em sua cela na prisão. A causa da morte ainda não foi determinada. Promotores querem prisão perpétua, sem condicional para Dondre Martin e Metula Peyton. O julgamento continua. Seja qual for a enorme rixa ou desavença que inspirou aquele tiroteio ousado em uma esquina movimentada. Foi um ato extremamente irracional e uma grande violação de um código universal das gangues. Nada de civis. Eles não recebem simpatia de ninguém e é melhor se prepararem para a próxima aventura, a vida no sistema prisional da Califórnia. Por fora, era apenas mais uma casa na 4ª Avenida em Richmond, Virgínia, um bairro tranquilo de classe média. O tipo de lugar onde as famílias cresciam, onde as crianças brincavam. Mas ao entrar na casa, onde James Bradley criou seus 3 filhos, Linwood,
James Jr. e Anthony, surge um mundo diferente, um mundo que um promotor mais tarde descreveria como assustador. Aqui, o ar era carregado de tensão. Por medo dos próprios filhos, o pai, funcionário de longa data de uma empresa local de concreto, mantinha um cadeado na porta do próprio quarto à noite. Os irmãos Bradley eram fascinados por criaturas que pertenciam à selva, não às salas de estar suburbanas, jiboias, tarântulas e piranhas. Eles se divertiam alimentando a cobra com camundongos vivos. Esse interesse perturbador por criaturas mortais, a atmosfera estranha, tudo isso sugeria uma escuridão que logo consumiria toda a cidade. Antes de se tornarem os infames irmãos Bradley por orquestrarem uma das mais cruéis ondas de assassinatos da história da Virgínia. Linwood, James e Anthony eram apenas 3 garotos do norte de Richmond. Eles não nasceram em meio à turbulência. A mãe trabalhava na Virginia Union University e o pai, disciplinador, incutia medo, mas garantia estabilidade. Os vizinhos lembravam deles como prestativos, ajudando a consertar carros ou cortar a grama dos idosos. Mas por trás dessa aparência, algo estava muito errado. Em 28 de janeiro de 1971, a verdadeira natureza do irmão mais velho, Linwood, se revelou quando ele tinha apenas 16 anos. Linwood calmamente apontou um rifle pela janela de sua casa e puxou o gatilho. Sua vítima foi Orlene Christian, de 57 anos, uma vizinha bondosa que havia acabado de enterrar o marido e estava pendurando roupas no quintal. Ela caiu no mesmo instante. Sua morte, inicialmente considerada um ataque cardíaco, não foi questionada. Mas quando a funerária devolveu o roupão que ela estava usando, a família percebeu um pequeno buraco ensanguentado nas costas. Eles alertaram a polícia. Quando confrontado, Linwood respondeu de forma arrepiante. Ele admitiu o disparo, mas afirmou que Orlene teria morrido de qualquer forma, citando um boato sobre o problema de coração dela. Sua frieza e total falta de remorso tão jovem foram prelúdio para o terror que viria. Ele foi condenado por homicídio culposo e cumpriu pouco mais de 1 ano em instituição para menores após seu advogado alegar que foi acidente. E Linwood estava, na verdade, atirando em pombos, mas a escuridão dentro de Linwood já havia criado raízes. James também foi preso e encarcerado após atirar em um policial durante a perseguição. Em 1979, Richmond mergulhou em um pesadelo. Por 7 meses terríveis, os irmãos Bradley e o cúmplice adolescente Duncan Meekins iniciaram uma onda de assassinatos que desafiava a lógica, a razão e a humanidade. Não havia um padrão discernível, nenhum tipo específico de vítima. Eles atacaram em diversos bairros, mirando homens e mulheres, negros e brancos, ricos e pobres. O reinado de terror deixou a cidade com medo e os moradores temiam ser os próximos. Foi um reinado de terror que passou despercebido pelas autoridades. Durante meses, não havia a percepção de um assassino em comum. Os Brawleys matavam de forma tão versátil que a polícia demorou a notar um padrão. Os assassinatos aconteceram em bairros desesperados por toda Richmond e no condado de Harrico, o que dificultou ainda mais perceber as conexões. James e Linwood matavam para eliminar testemunhas. Mas, de acordo com os investigadores, eles também pareciam gostar disso. Promotor Warren Wood Schur, certa vez, comentou que Linwood era extremamente inteligente, mas tinha uma consciência pouco desenvolvida, enquanto James era frio e imprudente. Homem destinado à cadeira elétrica. Um dos sobreviventes da onda brutal dos Brawley foi William Butcher e sua esposa Virginia. Em 12 de março de 1979, os Brawley foram até o casal alegando precisar ligar para a AAA. Quando Butcher abriu a porta, eles entraram à força sob ameaça de arma. O casal foi amarrado em quartos separados, encharcado com fluido inflamável e deixado para queimar vivo enquanto a casa era incendiada. Mas Meekins, de 15 anos, que foi encarregado de amarrá-los,
Era claramente um amador, chegando até a afrouxar as cordas. Quando o Sr. Butcher disse a ele que estava doendo, Butcher conseguiu se soltar e libertar sua esposa, e eles escaparam do incêndio. Seus métodos eram tão diversos quanto as vítimas. Em 21 de março, Michael W. McDuffie foi baleado durante um assalto. O ex-técnico de máquinas de venda, McDuffie, foi morto, simplesmente porque cruzou o caminho das pessoas erradas na hora errada. Seu assassinato marcou o começo de uma série implacável de mortes. Em 9 de abril, Mary W. Gowen, de 76 anos, foi seguida até em casa após cuidar de uma criança, agredida, roubada e morta a tiros. O corpo dela foi encontrado de bruços no quarto. A casa dela foi revirada e a violência de sua morte chocou até investigadores experientes. No dia 4 de julho, Linwood flagra Christopher Phillips, de 17 anos, tentando arrombar seu carro. Ele é levado para um beco, imobilizado por James e Meekins, e Linwood derruba um bloco de concreto em sua cabeça, matando-o à luz do dia. Em 14 de setembro, John Gallagher, os 62 anos, foi sequestrado à mão armada após sair de um salão de dança onde tocava com uma banda. Os irmãos Bradley e Meekins forçaram Gallagher a entrar no porta-malas de seu carro e o levaram para uma ilha isolada, no Rio James. Lá, Linwood Bradley atirou na parte de trás da cabeça dele. 2 dias depois, pescadores o acharam parcialmente submerso no rio. O saque, $6 e um anel de turquesa distinto foram levados por Linwood. Esse hábito de guardar troféus mais tarde ajudaria os detetives a confirmar seu envolvimento. Em 30 de setembro, Mary S. Wilfong, enfermeira de 62 anos, foi assaltada e espancada até a morte na entrada do seu apartamento. Em 6 de outubro, Blanche Page, de 79 anos, foi espancada até a morte em sua própria casa, a apenas 2 quarteirões da residência dos Brierley. Um pensionista em sua casa, Charles Garner, de 59 anos, sofreu um destino quase horrível demais para ser contado após ser morto com o taco de beisebol. 5 facas, uma tesoura e um garfo estavam em suas costas. Depois, seu corpo foi incendiado. Enquanto isso, os irmãos ficaram mais ousados. Eles mantinham um álbum de recortes de jornal sobre seus crimes. Eles eram conhecidos por praticar artes marciais em parques locais e se comportavam com uma arrogância ousada e ameaçadora. A polícia acabou começando a suspeitar do grupo solto de jovens agressivos, mas as peças ainda não tinham se encaixado. Em 19 de outubro de 1979, James Brawley compareceu ao tribunal e garantiu a um juiz de Richmond que não tinha intenção de se meter em problemas novamente. Ele foi libertado condicionalmente após cumprir pena por assalto a uma loja de conveniência. Naquela mesma noite, ele e sua gangue assassinaram 3 pessoas, o crime mais horrível do grupo. Mais cedo naquela noite, um policial fazia vigilância de uma van perto da casa de Bradley. Ela ouviu James e Linwood discutindo sobre se havia policiais dentro da van. James estava cético, Linwood desconfiado. Para testar, os irmãos se aproximaram da van Chevrolet verde, olharam pelas janelas dos passageiros e a sacudiram. James chegou a disparar uma arma para o alto e para o chão, para provocar uma reação. Ele disse a Linwood que, se a polícia estivesse lá dentro, eles teriam saído depois dos tiros, convencidos de que eles tinham ido embora no carro. Apesar de estarem sendo vigiados, tanto por terra quanto pelo ar, as autoridades acabaram perdendo o rastro dos Brawley naquela noite. Esse erro custaria a vida de Judy Diane Barton, grávida de 8 meses, seu companheiro Harvey Wilkerson e o filho deles, Harvey Barton, de 5 anos. Suas vidas? Os Bradleys e Meekins planejaram roubar a casa dos Wilkerson, próxima à dos Brawley. James e Linwood entraram primeiro, seguidos por Anthony e Meekins. Wilkerson e Judy Barton foram amarrados com fita isolante, amordaçados e colocados no chão. O que aconteceu em seguida foi indescritível. 2 dos Brawleys e Meekins atacaram Judy Barton. Meekins matou Harvey Wilkerson com um tiro. O marido, James Brawley, então fez o mesmo com o pequeno Harvey Barton, de 5 anos.
Enquanto realizavam a vigilância, os policiais ouviram tiros e viram a gangue Brawley correr para o carro e fugir. Ainda assim, não identificaram de onde vieram os disparos e deixaram o grupo partir. Apenas 2 dias depois, os corpos das 3 vítimas foram encontrados na casa abafada. Após o alerta às autoridades, investigadores descobriram que as cobras de estimação de Wilkerson foram soltas pelos Brawley antes da fuga, e o controle de animais teve que limpar o local. Um policial lembrou que o chão coberto de sangue fazia seus sapatos grudarem e o mau cheiro impregnava tanto suas roupas que ele as jogou fora quando chegou em casa. No dia seguinte à descoberta macabra, a polícia prendeu os irmãos Brawley e Meekins. Linwood foi preso após fugir a pé e saltar de um carro em movimento. O carro, que levava seu pai e Meekins, bateu em um poste, permitindo a prisão de Meekins pela polícia. Uma vez sob custódia, Meekins rapidamente começou a cooperar com a polícia na presença de seus pais. Ele confessou os assassinatos da Avenida Barton e revelou o envolvimento dos Brawley em outros crimes, antes não ligados a eles. Ele também relatou um detalhe arrepiante. Antes mesmo de a polícia descobrir os corpos, James Bradley voltou à cena do crime para roubar uma televisão, passando por cima dos corpos para levá-la para o seu quarto na casa do pai. No interrogatório, um investigador amigo de John Gallagher notou o anel de turquesa de Linwood. Era do amigo dele, o mesmo que ele usava na noite em que foi assassinado. A prisão dos irmãos Bradley e de Duncan Meekins, poucos dias após os assassinatos da Avenida Barton, trouxe alívio a Richmond. Com a cooperação de Meekins, ele foi condenado à prisão perpétua, cumprindo pena longe dos Brillis. Depois, os promotores defenderam a liberdade condicional dele. Linwood Bradley foi condenado à morte pelo assassinato de John Gallagher e a 7 prisões perpétuas por outros crimes. James Bradley recebeu 2 sentenças de morte pelos assassinatos de Judy e Harvey Barton. Anthony Bradley, o mais jovem, não teve provas de homicídio pessoal, mas foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de condicional. As autoridades achavam que eles poderiam ter matado ou ferido até 20 pessoas. Em 1980, Linwood e James estavam presos no Centro Correcional de Mecklenburg, perto de Boyden, Virgínia. Era tida como a prisão mais segura da Virgínia, inaugurada em 1976, custou 20 milhões e era anunciada como a prova de fugas. Mas a história de Bradley estava longe de acabar. Em 31 de maio de 1984, os irmãos Bradley lideraram a fuga de prisão mais infame dos Estados Unidos, da história do Corredor da Morte. Junto com outros 4 condenados à morte, Lynn Tuggle, Earl Clanton, Derek Peterson e Willie Jones, eles realizaram uma fuga ousada e teatral de Mecklenburg. Todos esses homens cometeram crimes chocantes e violentos. Lynn Tuggle agrediu e matou uma mulher no sudoeste da Virgínia 6 meses após sair da prisão por outro homicídio. Earl Clancy estrangulou uma bibliotecária de 63 anos durante um assalto. Derek Peterson foi condenado por matar um funcionário de supermercado durante uma tentativa de assalto. Um 7º detento, Dennis Stockton, que estava no corredor da morte por ter encomendado um assassinato em 1978, ajudou no planejamento, mas não fugiu. Muito do que sabemos sobre a fuga virá mais tarde do diário de prisão de Stockton. Os detentos passaram meses planejando a operação secretamente. Eles esconderam facas caseiras nas frestas das paredes das celas, pintaram cuidadosamente os reparos e escutaram as conversas dos guardas. Pelo interfone, acompanharam nomes, funções e trocas de turno dos agentes. Na noite da fuga, eles cortaram o cabelo e se barbearem para parecer menos com prisioneiros e mais com civis. Por volta das 20h30, Earl Clant se escondeu no banheiro durante a recreação noturna e rendeu um guarda sozinho na sala de controle. Depois, libertou os demais por mais de 90 minutos. Eles controlaram o prédio, amarrando 14 funcionários da prisão e trancando-os em uma cela. Do lado de fora, ninguém sabia que algo estava errado. Às 10h30, eles obrigaram um refém a enviar mensagem de emergência pelo rádio sobre ameaça de bomba. Colocaram a televisão em uma maca,
cobriram com um cobertor e fingiram ser um explosivo. Vestidos com equipamentos de proteção, eles borrifaram dramaticamente o aparelho com extintores de incêndio e seguiram pelas portas da prisão até uma van que havia sido enviada para a remoção da falsa bomba. Eles desapareceram na noite. Só após quase 30 minutos, os funcionários da prisão notaram o ocorrido. A reação do público foi imediata, de medo. Os funcionários de Mecklenburg e os moradores da região rural de cultivo de tabaco ao redor estavam nervosos. Alguns estacionaram os carros perto das portas de casa por medo. Todos estavam assustados. Em Richmond, as pessoas trancaram as portas, deixaram as luzes das varandas acesas e as ruas ficaram silenciosas por 19 dias. Os dois irmãos estavam foragidos. A polícia encontrou Clun e Peterson no dia seguinte em Warrenton, Carolina do Norte. Eles foram presos em um motel após as autoridades rastrearem seus movimentos. Os dois homens foram detidos sem resistência e levados de volta à Virgínia sob forte escolta. Uma semana depois, em 8 de junho, Lynn Tuggle e Willie Jones foram capturados em Stamford, Vermont. A queda deles ocorreu quando Lynn Tuggle tentou assaltar uma loja de presentes, chamando atenção e resultando em suas prisões. A dupla tentava cruzar para o Canadá, mas o mau planejamento e o impulso encurtaram a fuga. Mas foram os Bradleys que se mostraram os mais difíceis de capturar. Por quase 3 semanas, eles conseguiram evitar a captura, desencadeando uma das maiores caçadas da história da Virgínia. A operação envolveu centenas de policiais de vários estados, agentes do FBI e até um caçador de recompensas. O avanço resultou do trabalho policial rotineiro. O FBI, ao analisar biografias e ligações, identificou chamadas entre os Brawleys e seu tio. Johnny Lee Council, morador do norte da Filadélfia, também possuía ficha criminal. Após uma semana de vigilância em uma garagem de um bairro perigoso, próximo a uma delegacia, os agentes agiram. Em 19 de junho de 1984, agentes do FBI cercaram a garagem e encontraram Linwood e James Bradley fazendo churrasco de frango. Ambos foram cercados por 20 agentes do FBI e detidos sem resistência. O tio deles também foi preso e posteriormente acusado de ajudar e acobertar fugitivos. Sua fiança foi fixada em $1 milhão. As consequências da fuga foram graves. Investigação estadual mostrou que as elogiadas medidas de segurança da prisão eram falhas. Mecklenburg era vulnerável e negligente, os funcionários mal treinados e os protocolos perigosamente frouxos. Como resposta, reformas abrangentes foram implementadas. Os irmãos Bradley, recapturados, voltaram para a Virgínia. Linwood Bradley foi o primeiro a usar a cadeira elétrica em 12 de outubro de 1984. Apesar das provas esmagadoras, incluindo depoimentos de testemunhas e conexões forenses com vários assassinatos, Linwood nunca admitiu culpa. Ele poderia ter contestado o relato de Duncan Meekins e talvez se salvar, dizendo que Meekins puxou o gatilho, mas se recusou, possivelmente por orgulho ou desafio psicológico. Como observou o promotor, Linwood se recusa a dar a qualquer um a satisfação de tê-lo derrotado. Após comer bife com batatas assadas, recusou-se a fazer uma declaração final. Linwood morreu após 2 descargas de 2.400 volts, cada uma por 55 segundos. Cerca de 500 manifestantes, alguns a favor e outros contra a pena de morte, se reuniram do lado de fora da prisão. Fogos de artifício foram lançados durante a execução e um defensor da pena de morte acenou uma bandeira confederada. James Bradley teve o mesmo destino em abril de 1985. A brutalidade dos crimes dos Bradley dificultou que alguém reunisse apoio contra suas execuções. Até a National Association for the Advancement of Colored People, normalmente opositora ferrenha da pena de morte, manteve-se notavelmente silenciosa. Meekins, cuja decisão de testemunhar foi fundamental para garantir as sentenças de morte para James e Linwood, permanece encarcerado até hoje. O legado dos Bradley persiste. A onda de crimes e a fuga inédita acabaram com a ilusão de controle no sistema prisional, segundo um funcionário da prisão.
Você nunca supera isso. O único motivo de você sair daqui todo dia é porque os detentos deixam você sair. Esse sentimento foi ecoado anos depois, quando outro fugitivo, William Lloyd Turner, enfrentou a execução após a morte de Turner. O advogado dele achou um revólver carregado escondido na máquina de escrever da prisão, lembrando que ele estava permitindo ser morto. Ao lado da arma havia um bilhete que simplesmente dizia "Sorria", um último e perturbador eco do mundo sombrio e imprevisível dentro daquelas paredes da prisão, um mundo que os irmãos Brawley um dia dominaram. Boston, no fim dos anos 70, era uma cidade de grandes contrastes. De um lado, as universidades da Ivy League atraíam estudiosos do mundo todo, mas a poucos quarteirões dali, uma realidade sombria prosperava. O submundo do crime local agia em becos escuros e salas decadentes, dominado por famílias do crime organizado, onde o tráfico de drogas prosperava e traições levavam a sangue derramado. O Blackfriars Pub ficava na encruzilhada desses dois mundos. Durante o dia, funcionava como um bar comum no centro, frequentado por trabalhadores de escritório e moradores locais. À noite, tornava-se um ponto de encontro para criminosos do submundo de Boston, fazendeiros e pessoas influentes. Em 28 de junho de 1978, Jay Robinson, o zelador, chegou ao pub para sua limpeza de rotina. Descendo até o escritório no porão, ele se deparou com uma cena horrível. 5 homens executados a sangue frio. Seus corpos jaziam no chão, sangue nas paredes e poças pelo assoalho. O massacre dos frades negros, como ficou conhecido. Isso não era apenas mais um crime em uma cidade acostumada à violência. Foi um massacre que revelou a tênue e frágil divisão entre a elite intelectual de Boston e seu submundo do crime. Inaugurado em 1971, na Summer Street, o bar de temática irlandesa era ponto de encontro social e virava discoteca após o expediente. Em 1978, já era famoso por sua ligação com o submundo de Boston, onde amizades costumavam ter um preço. Mas naquela manhã de junho, Blackfriars se tornou o cenário de um massacre. No escritório no porão, 5 homens foram encontrados mortos, baleados na cabeça em execução. As vítimas, com idades entre 31 e 37 anos, tinham suas vidas entrelaçadas de maneiras que deixariam os investigadores perplexos por décadas. Entre os mortos estava Vincent Salmonte, o dono do pub. Salmonte não era só empresário, mas também tinha fortes ligações com o crime de Boston e famílias criminosas influentes. Ao lado dele estava John Jack Kelly, o gerente do pub e ex-jornalista investigativo. A inteligência de Kelly e sua astúcia nas ruas trouxeram amigos e inimigos no submundo da cidade. Os outros eram Peter Merritt, amigo de Kelly sem ligações criminosas relevantes, e Charles Maguarian, infrator de baixo nível com histórico de pequenos delitos. E Fred Della Vega, um conhecido associado da gangue Winter Hill, uma das organizações criminosas mais temidas de Boston, liderada pelo infame James White Bulger. Cada homem teve o mesmo fim horrível, uma bala na cabeça, alguns foram baleados de forma tão brutal que seus crânios ficaram despedaçados. Para as autoridades, isso não foi um ato de violência aleatório, foi algo calculado, profissional e profundamente pessoal. O assassino agiu após o fechamento, garantindo poucas testemunhas. Curiosamente, o cofre do pub foi encontrado aberto, mas os 15 mil que estavam dentro permaneceram intocados. Quanto às teorias, alguns sugeriram que o massacre foi uma retaliação por um negócio de drogas que deu errado. Alguns sugeriram que as vítimas cruzaram com pessoas perigosas. Os detetives logo descartaram Peter Merritt, Charles Maguire e seus alvos. O único crime de Merritt foi ter uma amizade com Jack Kelly e Maguarian. Embora nenhum santo tivesse inimigos capazes de um ato tão brutal, a atenção se voltou para as 3 vítimas restantes, Kelly, Della Vega e Salmonte. Jack Kelly era um homem de contradições, um jornalista que cultivava amizades com mafiosos para descobrir histórias. Ele era atraído pelo submundo do crime como uma mariposa pela luz, lembrou um amigo. Mas será que suas conexões finalmente o alcançaram?
O novo emprego como produtor de televisão freelancer no horizonte? Alguns se perguntavam se Kelly havia descoberto demais ou se alguém temia que ele pudesse revelar segredos. Fred de la Vega, ligado à gangue Winter Hill, virou suspeito, mas atacar alguém de um grupo tão forte era arriscado. A retaliação da organização de Whitey Bulger teria sido rápida e implacável. Vincent Salmonte, porém, talvez fosse o alvo mais provável. Um homem ambicioso e viciado, os negócios de Monte com a quadrilha da cocaína e mortes ligadas a sindicatos poderosos fizeram dele um alvo caso traísse alguém ou seu assassinato foi um aviso para outros. Enquanto a cidade lamentava e especulava, a polícia concentrou-se em 2 homens, Roberto Italiano e William Larardi, ambos ligados à família criminosa Patriarca. O julgamento em 1978 cativou o público, mas a falta de provas concretas levou à absolvição deles. Outro nome citado era Nicolau Flamel, executor da gangue Winter Hill. Whitey Bulger garantiu a inocência de Flamel, mas anos depois, sua retratação apenas aumentou o mistério. A morte de Flamel, em 1983 baleado durante um suposto assalto, levantou ainda mais perguntas. Depois havia os irmãos Fleming, Vincent, também conhecido como Jimmy Steven. A reputação violenta de Jimmy e suas ligações com vítimas o tornaram principal suspeito, enquanto Stevens, Chilling, o atirador, era famoso por suas habilidades mortais. Por fim, havia James Martorano, um homem que transitava entre os mundos da gangue Winter Hill e da família Patriarca. As ligações com Kelly e o histórico violento o tornaram impossível de ser ignorado pelos investigadores. Apesar da extensa lista de suspeitos, ninguém jamais foi condenado pelo massacre do Blackfriars. O caso segue sem solução, mais um capítulo sombrio na história de crimes e corrupção de Boston. Com o tempo, os sussurros sobre o ocorrido naquela noite enfraqueceram, mas as perguntas e suposições continuaram. Alguém cruzou o caminho errado ou precisou ser silenciado. E mais de um deles simplesmente teve o azar de estar naquele porão em primeiro lugar. As linhas telefônicas das prisões federais americanas transmitiam inúmeras conversas, algumas mundanas, outras desesperadas, no início dos anos 2000, de dentro de um centro de detenção federal. A voz do chefão das drogas da Filadélfia, Cabone Savage, causou impacto com uma declaração à namorada. Só penso em matar os X9, Era uma promessa que ele cumpriria, não só contra quem ousou testemunhar, mas também contra suas famílias, até mesmo crianças inocentes. Esta é a história de Cabone Savage, um homem do norte da Filadélfia que ganhou o apelido de Rei da Intimidação de Testemunhas. Cabone Savage, nascido em 1º de janeiro de 1975, cresceu nos conjuntos Richard Allen, no norte da Filadélfia, antes de se mudar para Hunting Park. Ele deixou a Frankfurt High School após o 9º ano, muito influenciado por seu pai, Joe, já envolvido nas ruas, e por Bubby Thomas, parceiro de seu pai. Desde cedo, Savage mostrou potencial. Como boxeador, ele treinava na academia Front Street, no norte da Filadélfia. Teve um recorde amador de 15-0 e até chegou a se tornar profissional brevemente em 1997, vencendo sua única luta profissional na divisão dos meio-médios. Mas as ruas tinham mais atração do que o ringue. Era a era de ouro dos entorpecentes, afinal bem na época em que ele lutava profissionalmente. Em meados dos anos 90, Savage começou a vender. Ele mostrou talento para o corre, vendendo mais que os traficantes locais e fazendo seu nome. Logo, ele estava vendendo fensiclidina, principalmente da casa da mãe dele, na rua Darien, e se tornou um grande distribuidor de fensiclidina, maconha, crack e cocaína. No fim dos anos 1990, Savage controlava vários quarteirões no norte da Filadélfia para aumentar os lucros. Ele começou a diluir e recomprimir as drogas. Dessa forma, Savage podia aumentar o volume do seu produto sem precisar de mais matéria-prima para diluir as drogas. Ele misturava com qualquer outra substância, muitas vezes recipientes inativos ou produtos químicos menos potentes, aumentando seu estoque após a diluição.
A mistura alterada era recomposta em uma forma sólida, como tijolos ou pedras, para imitar a aparência e a textura de um produto não adulterado. Isso permitia que ele vendesse grandes quantidades de produto a partir da mesma quantidade inicial de drogas puras, maximizando seus ganhos e aumentando significativamente suas margens de lucro. Para se manter no topo, Savage e sua equipe, a organização Cabone Savage, cometeram assassinatos, espancamentos, sequestros e ameaças contra qualquer um que o desafiasse, clientes, rivais, capangas e até policiais. No início dos anos 2000, Eugene Coleman era seu braço direito, e ele tinha um grupo unido de executores, especialmente Kareem Bluntly e Lamont Lewis. O que diferenciava Savage de outros chefões era um pacto imposto à sua equipe. Se algum membro cooperasse com a polícia, suas mães se tornariam alvo. Esse juramento obrigatório garantia obediência pelo maior medo. Gradualmente, durante a transição de boxeador profissional para chefão, Savage perdeu sua humanidade. Em março de 1998, Savage estava com Ethan Butler, assistente de Tybeus Flowers, ex-boxeador e traficante. Um homem chamado Kenneth Lasseter, um barbeiro de Lawnside, Nova Jersey, que estava na cidade para visitar um amigo, teve o azar de esbarrar no carro de Savage. Uma discussão começou e, apesar do pedido de desculpas de Lasseter, Savage supostamente disse: "Alguém conhece esse cara?" Para alguns espectadores, incluindo Flowers, quando ninguém disse conhecer Lasseter, Savage sacou uma arma e atirou nele uma vez. Fatalmente, esse assassinato ousado teve consequências além do próprio homicídio. Antes disso, Flowers e Savage mantinham uma paz frágil, respeitando o território um do outro, apesar de serem rivais. Mas ao cometer um homicídio na esquina de Flowers, Savage atraiu uma onda de atenção policial, fechando efetivamente a operação de Flowers. Flowers eventualmente se recuperaria, mas a infração ficou em sua mente. Esse momento antecipou a violência que marcaria a KSO. 2 anos depois, em 2000, Savage ficou desconfiado de Mansur Shafiq Abdullah, um fornecedor que ele acreditava estar cobrando demais dele. Ironicamente, Savage havia ensinado Abdullah a diluir e reprocessar cocaína, um truque que agora Savage temia estar sendo usado para enganá-lo. Quando Abdullah apareceu para cobrar a dívida, Savage entregou o dinheiro em uma caixa de tênis vermelha e instruiu o capanga Kareem Bluntly a escoltá-lo até em casa sob o pretexto de segurança. Eugene Coleman foi instruído a buscar Bluntly logo depois. Bluntly voltou com a caixa de tênis vermelha e o dinheiro. Ele tinha atirado em Abdullah, mas não tinha certeza se ele estava morto. Savage disse a Coleman para ir descobrir. Coleman confirmou depois ter visto Abdullah caído em seu carro. As autoridades acharam depois o carro incendiado com Abdullah dentro, seu corpo queimado até virar um aviso. Em setembro de 2001, Savage havia se voltado contra Carlton Brown, um membro de confiança da KSO. Brown era suspeito de ter matado o grande amigo de Savage, Ronald Walston. Savage disse a Lamont Lewis que ele tinha que fazer isso, insinuando assassinato. Lewis obedeceu e matou Brown. Lewis mataria mais pessoas a mando de Savage. Quando Barry Parker parecia estar tentando tomar o território controlado por Steve Norrington, um dos tenentes de Savage, Norrington reclamou e a resposta de Savage foi assustadora. "Ninguém vem e leva nada. Você tem que cuidar do seu próprio negócio. É assim que fazemos." Em 26 de fevereiro de 2003, Lewis e Norrington avistaram Parker na esquina disputada. Lewis atirou várias vezes e acabou com a rivalidade. No mesmo ano, outro assassinato reforçou a paranoia e o controle de Savage. Ele suspeitava que Tyrone Tolliver, um amigo de Coleman, estava planejando delatar quando Tolliver se aproximou de Savage para fazer um pedido de cocaína. Savage ordenou que Coleman levasse até o apartamento de Tolliver, onde a equipe normalmente recomprimia a cocaína. Logo depois, Savage chegou de repente e atirou em Tolliver. Coleman foi pego completamente de surpresa. O assassinato de Tolliver serviu a 2 propósitos: eliminar um suposto informante e sujar o nome de Coleman,
que Savage agora acreditava ser linguarudo. Para aumentar a lealdade, Savage e seus aliados decidiram que, se alguém colaborasse com a polícia, as mães seriam alvo. Embora Coleman não estivesse presente quando esse pacto foi feito, Savage fez questão de que ele recebesse o recado. Savage continuou tentando silenciar testemunhas até ser preso pelo assassinato de Lasseter em 2004. Aguardando o julgamento, ele tentou eliminar Tybius Flowers, principal testemunha da acusação. Savage disse a Lewis, também preso, que Flowers não iria ao tribunal. Cumprindo a palavra de Savage, Flowers foi morto a tiros em uma emboscada no carro, em frente à casa da tia, na véspera do julgamento. Ninguém foi pego no local. Stephen Northington depois se gabou a outro detento por ter derrubado Flowers e mandado ele para o céu dos X9. Savage também disse ao mesmo detento que tinha resolvido o caso com Flowers fora do caminho. O caso da promotoria desmoronou e Savage foi absolvido em abril de 2004, mas poucos dias após sua libertação, as autoridades federais o prenderam por tráfico de drogas e acusações relacionadas. O último dos assassinatos já tinha colocado ele no radar dos federais anos antes. E agora? Informantes estavam vindo à tona com detalhes sobre o funcionamento interno da KSO a partir da prisão. Savage seguiu comandando as operações da KSO de sua cela. Ele soube que Coleman, também preso, falava. Savage espalhou a notícia e Coleman foi ameaçado por detentos da KSO. Em uma sala de visitas da prisão, Coleman viu a irmã de Savage, Quedada Savage. Ela o incentivou a não deixar esses branquelos te quebrarem. Quedada depois escreveu para Coleman, encorajando-o a não dizer nada. Ela terminou a carta com "morte antes da desonra à sua família". Coleman viu isso como ameaça à sua família de sangue, não à KSO. As ameaças viraram ação. Enquanto Coleman aguardava em uma cela no tribunal, Savage e outro associado foram colocados próximos dali. Provavelmente uma armação dos federais. Savage teria dito a Coleman que a família dele merecia morrer. Ele planejou um ataque incendiário à casa da família Coleman. Conhecendo a reputação de Savage, os agentes federais incentivaram a mãe de Coleman, de 54 anos, a se mudar para uma nova casa. Após o assassinato de Tyrone Tolliver, ela recusou. Por visitas à prisão e telefonemas, Savage planejou os assassinatos. Savage chegou a usar os banheiros da prisão para dar instruções. Quedada, descrita como fria, insana e sociopata em relação ao irmão mais velho, repassou as ordens de Savage para Lewis e Merritt e identificou a casa da mãe de Coleman. A motivação de Savage consta em chamadas gravadas. As crianças têm que pagar por fazer outras crianças chorarem, e eu quero dar uma paulada na cabeça de um dos filhos deles, de 4 anos, sem dó. Eu tenho sonhos em que mato os filhos deles, cortando as cabeças deles fora. Na manhã de 9 de outubro de 2004, Lewis e Maria foram até a casa geminada na Filadélfia. Lewis arrombou a porta, atirou 2 vezes antes de Merritt acender e lançar 2 latas de gasolina com pavios acesos na casa. Isso causou uma explosão. O incêndio consumiu a casa, matando todos os 6 ocupantes. As vítimas foram a mãe de Eugene Coleman, Marcela, de 54 anos, encontrada no chão ao lado da cama do menino, aparentemente tentando salvá-los. Seu filho de 15 meses, o filho de 15 anos de seu irmão gêmeo, o filho de 12 anos de sua irmã, sua prima Tamika Nash, encontrada ajoelhada sobre seu filho, e a filha de 10 anos de Tamika. Lamont Lewis, que depois confessou e testemunhou contra Savage, disse a Quedata estar preocupado porque crianças morreram no incêndio. Quedata respondeu: por esse ato sádico, Lewis teria recebido 2.001 garrafa de fensclidina, enquanto Merritt recebeu o carro usado, e 500. Gravações subsequentes na prisão capturaram a grande satisfação de Savage pelo fato dos assassinatos terem ocorrido e também outros planos para matar mais testemunhas e suas famílias. O ataque incendiário à família Coleman é o exemplo mais horrível de retaliação contra testemunhas na história recente da Filadélfia.
uma investigação de longo prazo, conduzida por várias agências e liderada pela Força-Tarefa de Ruas Seguras do FBI da Filadélfia, reuniu provas, incluindo as próprias palavras de Savage obtidas por informantes, e escutas telefônicas autorizadas pelo tribunal na sala de visitas da prisão e até mesmo no sistema de encanamento da prisão. Cabane Savage foi condenado em 2013 por 12 acusações de assassinato e outras acusações de tráfico. Em 31 de maio de 2013, um júri federal votou pela pena de morte para Savage. Savage foi o primeiro réu do Distrito Leste da Pensilvânia a receber sentença de morte federal desde 1988 e está na ADX Florence Supermax desde então. O agente do FBI, Kevin Lewis, após 14 anos no caso, notou que Savage olhou para a plateia ao receber a sentença de morte. E não havia ninguém lá por ele. Havia pessoas pelas vítimas, mas ninguém na plateia por Savage. Keduta Robert Merritt, irmã de Savage, também foi condenada à prisão perpétua por conspiração Rico e pelos assassinatos da família Coleman. Stephen Northington foi condenado por 2 assassinatos e recebeu uma sentença de prisão perpétua em uma reviravolta amarga. Em maio de 2009, Sierra Savage, filha de 9 anos de Gabani Savage, foi morta em York, Pensilvânia, vítima inocente de um tiroteio de gangues. A morte dela não teve nenhuma ligação com o passado violento do pai. Em dezembro de 2024, o presidente Joe Biden comutou as sentenças de 37 das 40 pessoas no corredor da morte federal, incluindo Cabane Savage. A punição dele foi convertida para a prisão perpétua. O reinado de Cabane Savage, construído sobre a crença inabalável de que sem as testemunhas não existe caso, acabou desmoronando sob o peso da própria violência. Ele defendeu a história de um homem que sonhava em matar os Shabani e todos que eles amavam. Na manhã de 14 de junho de 1971, uma casa de tijolos vermelhos na rua Hazelwood, 1970, foi palco de um crime angustiante. Exatamente às 4h30 da manhã, a sala de estar de um dos apartamentos do prédio ecoou com disparos de arma de fogo. Os policiais da 10ª Delegacia receberam ligações urgentes de vizinhos entre as ruas 12 e 14 que relataram os tiros. Enquanto isso, a esposa de um certo Roberto Gardner ligou para a polícia, compartilhando uma descoberta horrível. Ela havia encontrado seu marido ferido e morrendo. Ela o levou às pressas para o hospital Henry Ford e implorou urgentemente: há um banho de sangue naquela casa e é melhor vocês mandarem alguns policiais. Quando os policiais chegaram, encontraram um massacre naquele apartamento. 7 vidas foram tiradas no que agora era a cena do maior assassinato em massa que a polícia de Detroit já tinha visto. As vítimas seriam identificadas como Katarina Louisa Winston, 19 anos, Narcissa Lia Brown, 19 anos, Katarina Betty Besser, 22 anos, Sharon Brown, 20 anos, Romando Burton, 24 anos, Carl Carrington Mounts Jr., 27 anos, e Lloyd Kenneth Tyler, 27 anos. Todos eles agora eram testemunhas silenciosas da brutalidade que havia ocorrido naquela sala de estar naquela manhã cedo. Após uma investigação mais aprofundada da cena do crime, a polícia constatou que todas as vítimas foram baleadas na cabeça a queima-roupa. Além disso, todas as vítimas eram descendentes de afro-americanos. Espalhados pelo chão, eles encontraram cartuchos de 3 armas diferentes: uma carabina calibre 30, uma pistola calibre 32 e uma automática calibre 45. Os corpos estavam espalhados pela sala, e suas posições revelavam uma narrativa de seus momentos finais. Sentados no chão, 2 homens foram encontrados deitados com as cabeças na lareira. 3 mulheres estavam no sofá e uma estava no chão, próxima dali. Misteriosamente, as 3 mulheres tinham as mãos amarradas com tubos cirúrgicos de borracha, e uma segurava a cintura da outra. A 8ª vítima, Roberto Gardner, estava morta com tiros na boca, no peito e no estômago. Parecia que, após ser baleado, ele havia caído de uma altura de 3 metros da porta da frente, segundo a teoria da polícia. Ele foi o primeiro baleado ao abrir a porta, atingido quase instantaneamente.
Ele foi levado ao hospital Henry Ford, onde morreu em 20 de junho sem recobrar a consciência. 6 dias depois, cada corpo era uma peça trágica nesse quebra-cabeça sombrio. James Bannon, inspetor distrital do Departamento de Homicídios de Detroit, liderou 20 detetives na investigação do caso. Eles notaram que a cena do crime não mostrava sinais de luta ou tentativa de fuga das vítimas. E embora inicialmente parecesse não haver testemunhas do incidente, tudo mudou, quando 3 pessoas que escaparam do massacre buscaram refúgio e ajuda na delegacia de polícia. Entre eles estavam 2 mulheres e um homem. Todos escaparam quebrando a janela dos fundos da varanda ensolarada, seguidos por uma corrida determinada por um beco. Enquanto os detetives investigavam a casa, eles perceberam que os cômodos tinham poucos móveis e que havia água espalhada pelo chão devido a um tiro que atingiu uma cama d'água. Quando os assassinos atiraram no Sr. Gardner, uma busca mais detalhada revelou 5 pistolas e 5 armas longas, incluindo uma espingarda de cano cerrado. Nenhuma dessas armas de fogo apresentava vestígios recentes de disparo. Eles também encontraram uma coleção de apetrechos para uso de heroína, colheres, papel alumínio, seringas hipodérmicas e vários pequenos pacotes suspeitos de conter heroína. Embora os itens recuperados tenham ajudado a formular algumas hipóteses, as observações dos vizinhos sobre as atividades dentro da casa traçaram um quadro mais claro. Naquela manhã, 4 homens foram vistos fugindo da cena do crime. Eles supostamente usavam roupas estranhas, com jaquetas corta-vento e boinas escocesas Tam O'Shanter. Vera Gibson, uma moradora que vivia no apartamento diretamente acima da cena do crime, tornou-se uma testemunha involuntária. Ela relatou ter ouvido o estilhaçar de vidro, que foi a fuga dos 3 sobreviventes. Seus sentidos ficaram ainda mais aguçados quando ouviu a Sra. Gardner subindo as escadas apressadamente, sua voz trazendo a chocante revelação de que seu marido havia sido baleado. Desesperada por ajuda, ela pediu para usar o telefone da Sra. Gibson. Os Gibson, infelizmente, não possuíam um telefone, pelo menos aos olhos dos próprios Gibson. Os Gardner, descritos como um casal agradável, haviam se tornado recentemente parte do tecido do bairro. Entrevistas com outros vizinhos acrescentaram mais uma camada à narrativa. Eles relataram ter observado vários jovens frequentando a residência dos Gardner, indo e vindo sob o manto da noite. Um jovem policial vigilante, estacionado na entrada protegendo a casa, revelou mais uma informação. Ele revelou que casas como a que ele cuidava eram usadas como pontos de drogas. Além disso, esses pontos de drogas eram frequentemente alvos de assaltos, um possível motivo para o crime. Outra jovem testemunha se apresentou, relatando casos em que moradores preocupados alertaram a polícia, pedindo uma investigação sobre as atividades que aconteciam dentro da casa em questão. Nada jamais foi feito a respeito. Isso não aconteceu pela primeira vez. Historicamente, os moradores de Detroit já haviam reclamado muitas vezes que suas denúncias à polícia sobre atividades suspeitas de drogas em bairros negros frequentemente não eram resolvidas. Os sinais de entradas e saídas durante a madrugada, indicativos de possíveis pontos de drogas, tornaram-se sussurros nas sombras, ignorados pelas forças que deveriam proteger. Em sua defesa, a polícia alegava a dificuldade de agir sem provas concretas, já que entrar nesses supostos pontos de drogas sempre foi um trabalho arriscado. As tentativas de fazer compras disfarçadas traziam o risco de uma recepção hostil, já que desconhecidos eram frequentemente recebidos com o cano de uma espingarda, complicando ainda mais a situação. Mesmo que um traficante fosse preso, ao pagar fiança, ele rapidamente voltava às ruas, retomando seu comércio ilegal, em poucos dias. Bannon, que liderou a investigação do apartamento, suspeitava que as vítimas fossem criminosos. Ele revelou que 4 dos 7 já tinham se envolvido com a lei, estando ligados a crimes relacionados a entorpecentes e prostituição entre eles. Lloyd Tyler surgiu como uma figura com um histórico problemático, marcado por várias condenações por crimes graves. A trajetória criminosa de Tyler incluiu um grande assalto a uma joalheria em 1968 que envolveu a polícia.
Notavelmente, ele enfrentava o vício em heroína e, por ordem judicial, precisou ingressar em um centro federal de tratamento de entorpecentes em Kentucky, como condição para a liberdade condicional. No entanto, citando seu comportamento antissocial, o centro o rejeitou. Não havia dúvida na mente do inspetor Bannon de que o apartamento era um ponto de drogas, frequentado por figuras do submundo local. Esclarecendo a natureza perplexa do caso, ele afirmou: "Não se trata de uma execução, mas não sabemos qual foi o motivo." Uma das teorias apresentadas pelo inspetor Bannon estava baseada em uma série de assaltos a pontos de drogas que atormentaram a cidade ao longo do ano. Ele descreveu esses locais como vítimas ideais devido à posse de dinheiro e drogas, além da relutância em envolver a polícia. No entanto, a descoberta de cerca de 600 com o Sr. Gardner e pequenas quantias com as outras vítimas levantou dúvidas sobre o roubo ser o principal motivo. Um cenário alternativo proposto por Bannon retratou a possibilidade de uma guerra de territórios entre quadrilhas de narcóticos. Ele havia destacado o estado fragmentado do tráfico de narcóticos em Detroit, sugerindo uma luta contínua entre várias facções disputando o controle. Por fim, a polícia levantou uma teoria sugerindo um plano de vingança ligado a uma transação enganosa envolvendo Roberto Gardner. A hipótese sustentava que um indivíduo que possivelmente comprou heroína falsificada de Roberto Gardner buscou retribuição. Eles supuseram que as outras 7 vítimas não estavam envolvidas na disputa, sendo apenas vítimas de estarem no lugar errado na hora errada. A teoria da vingança se fortaleceu após investigadores acharem uma substância no apartamento, inicialmente tida como heroína. No entanto, análises posteriores revelaram que era uma mistura de leite, açúcar e quinino. As autoridades agora seguiam pistas indicando que Gardner já poderia ter encontrado outros traficantes antes. Até então, a investigação tinha Robert Gardner como o principal alvo do ataque. As outras vítimas, descritas como associadas de Gardner, eram compostas por 3 traficantes e 4 prostitutas. A polícia propôs uma teoria de que as vítimas estavam sendo eliminadas sistematicamente como testemunhas do assassinato de Gardner. As autoridades também agora tinham informações suficientes para nomear Gardner e outro indivíduo, Gerald Williams, como traficantes de heroína de nível intermediário. Gardner também era cafetão. No entanto, a história que se desenrolava tomou outro rumo sombrio, apenas 4 dias após o massacre. Gerald Williams, implicado como possível colaborador, foi fatalmente baleado 6 vezes em um motel no lado oeste de Detroit. A polícia suspeitou que Gerald Williams teria armado uma emboscada para Gardner, levando os agressores até ele. Além disso, surgiram suspeitas de que Gerald Williams poderia ter estado presente durante o massacre de Hazelwood, levando a sua eliminação posterior para silenciá-lo como testemunha. À medida que a investigação sobre a tragédia de Hazelwood avançava, uma nova conexão surgiu, levando os detetives a uma trilha até Toronto, no Canadá. Uma equipe especializada de detetives de homicídios foi enviada para desvendar os fios dessa pista misteriosa. Informantes revelaram posteriormente uma teia de intrigas envolvendo Gerald Williams e uma rede de fornecimento de heroína que se estendia por Toronto. Williams supostamente fornecia heroína a traficantes de Toronto, mas houve uma discórdia. Quando descobriram que a substância estava diluída, Robert Gardner entrou em cena, assumindo o controle do fornecimento para os canadenses. No entanto, ainda havia suspeitas de que Gardner adulterava o produto. As origens dessa história foram rastreadas até março, quando traficantes insatisfeitos de Toronto, descontentes com a heroína diluída, começaram a procurar um novo fornecedor em Detroit. Gardner, ciente das intenções deles, planejou uma jogada ousada. Ele sequestrou o representante deles de um táxi e o usou como isca para acessar o quarto de motel onde os traficantes de Toronto estavam hospedados. Gardner e um cúmplice teriam assaltado os traficantes, fugindo com um saque de 13 mil em dinheiro, 4 mil em joias e de 3 mil a 4 mil em cocaína.
Inesperadamente, em vez de matar os homens, Garner supostamente libertou os traficantes e o intermediário deles. Em resposta, os traficantes de Toronto, alimentando uma vingança, contrataram pistoleiros para eliminar Gardner. Percebendo a ameaça iminente, Gardner mudou sua residência de 2635 Cortlandt para 95 Portage, em Highland Park. Um local supostamente usado por outras duas vítimas, Lloyd Tyler e Romando Burton, para distribuição de heroína. Sob a proteção de Gardner, ansioso para se manter um passo à frente, Garner então se mudou para o apartamento na Hazelwood. A fuga e o esconderijo continuaram, com Gardner chegando até a ir para Nova York. Porém, uma ligação de Gerald Williams, atraindo Gardner com a promessa de um negócio de drogas lucrativo, o levou de volta ao navio onde planejavam seu fim. No fim das contas, o caso acabou parecendo algo saído de um roteiro de filme. Um traficante e cafetão negro engana alguns gangsters canadenses. Depois, imprudentemente, os rouba e os liberta. Depois, passa os últimos meses de vida olhando por cima do ombro, até morrer, junto com mais 7 pessoas, pelas armas de alguns homens usando chapéus escoceses. Infelizmente para as vítimas, não houve muito mais progresso no caso. Até hoje, ninguém jamais foi preso, e o caso continua em aberto. Além de ser o maior tiroteio em massa não resolvido dos Estados Unidos da América, o massacre de Hazelwood foi, e ainda é, o assassinato em massa mais marcante de Detroit. Isso aconteceu no contexto de um ano recorde de assassinatos em 1971, com 690 vidas perdidas. O destaque mais brutal da década mais mortal de Detroit, uma década que deu à cidade um apelido que persiste até hoje: Cidade do Assassinato. Los Angeles tinha Watts, Nova York tinha Brownsville e Filadélfia tinha The Bottom. Era um apelido para vários bairros negros e pobres vizinhos, não apenas um bairro. No ano 2000, a Pensilvânia estava sofrendo com uma epidemia de violência armada. Uma violência que as autoridades e a polícia tentavam, sem sucesso, conter ou acabar. Em 1990, a cidade teve 500 homicídios, quase 4 vezes acima da média dos Estados Unidos. Nos 8 anos seguintes, o número de mortos na cidade seguiria acima de 400 por ano. Filadélfia era o lar da máfia negra e da máfia negra júnior, da gangue KNA, da família do crime da Filadélfia e até de gangues de motoqueiros. Um caldeirão de pessoas e grupos dispostos e capazes de fazer o que fosse preciso para chegar ao topo. Até 28 de dezembro de 2000 já tinham ocorrido 310 assassinatos na Filadélfia. Naquele ano, esse número chegaria a 317 em um dia. Inicialmente, devido à dimensão do crime, a polícia suspeitou que se tratava de uma guerra de territórios ou violência de gangues. Apesar de ser um caso extremo disso. No entanto, a fonte principal do problema acabou sendo descoberta como algo muito mais comum do que isso. Aconteceu que uma das vítimas do tiroteio havia feito recentemente uma troca de carros. Ele tinha um Dodge e um Treadmint que trocou com outro homem por 300 e um Chevrolet Corsica. Porém, o Corsica tinha câmbio manual e a vítima não sabia usá-lo e acabou estragando a embreagem. Ao notar que o carro estava quase inutilizável ou exigiria uma troca cara de embreagem, ele procurou o homem que havia feito a troca com ele. Nessa altura, o Dodge já havia sido trocado pelo comprador inicial para um segundo homem, dessa vez por uma pistola. A vítima exigiu o carro de volta e recusou trocar a embreagem do Corsica após ter a proposta rejeitada. Ele voltou no dia seguinte com chaves reserva para roubar seu Dodge de volta. Essa troca, aparentemente de baixo risco, acabaria sendo o catalisador para o massacre daquele dia, pelo menos de acordo com os envolvidos. Três homens armados e mascarados invadiram a casa de crack na 816 North Lex Street em 28 de dezembro de 2000,
O atirador reuniu rapidamente 10 pessoas na sala de estar e fez com que entregassem qualquer quantia de dinheiro que tivessem. Todos foram obrigados a deitar no chão, e de forma crucial, nesse momento, a máscara caiu. Um dos atiradores ficou com medo de ser identificado e da possibilidade de retaliação ou prisão. Eles tomaram uma decisão, atiraram em todos. O atirador saiu da casa a pé, entrou em um carro e fugiu rapidamente. 6 homens morreram no local, enquanto uma mulher de 33 anos foi levada para o hospital e morreu lá. O maior massacre da história da Filadélfia até então acabara de ocorrer. E levaria um tempo até que surgissem respostas claras. As vítimas tinham entre 15 e 54 anos e 3 pessoas na casa sobreviveram ao tiroteio. Pouco depois, as autoridades prenderam 4 homens pelo crime. A impressão inicial era de que o caso provavelmente estava relacionado a drogas ou gangues. Como sargento da divisão de homicídios da cidade, a polícia será citada dizendo que há informações de que eles estavam vendendo crack na casa e na região. Sacanyuk, Jamal Lewis, Ezequiah Thomas, Keontae Perrin foram todos detidos e acusados de múltiplas acusações de assassinato e outros crimes, como roubo e porte ilegal de arma. Foram presos com base nos relatos de um amigo de uma das vítimas e podem enfrentar pena de morte se condenados. A polícia disse que alguns homens confessaram, mas familiares e amigos negam isso. No entanto, apesar de os 4 terem sido detidos e ficado presos por 1 ano e meio, todas as acusações contra eles acabaram sendo retiradas por falta de provas. O caso desmoronou pouco antes do julgamento, mesmo após um promotor afirmar ao juiz que o levaria adiante até o inferno congelar. Considerando que os 4 eram totalmente inocentes em toda a situação, eles posteriormente processaram por prisão injusta e longa detenção, recebendo uma indenização de 19 milhões. A cidade, especialmente a comunidade local, sentiu que autoridades e promotores decidiram rapidamente sob pressão para responsabilizar alguém pelo crime. Isso faria com que as autoridades voltassem à estaca zero na busca pelos culpados e dificultaria qualquer avanço para trazer algum tipo de encerramento para as famílias e entes queridos das múltiplas vítimas. Então quem fez isso? Seria quase 2 anos após o tiroteio, em 2002, quando a polícia prenderia um segundo grupo de 4 homens sob suspeita de homicídio sétuplo. Desta vez, Shane Black e Bruce Vinney, também chamado Snoop, assumiram culpa e detalharam seus papéis no crime. Tinham 20 e 26 anos na época. Dawood e Khalid Faruqi, que tinham 26 e 27 anos na época da prisão, se declararam inocentes. A confissão que Black inicialmente deu à polícia foi descartada como sendo fabricada, antes de perceberem mais tarde que ele estava dizendo a verdade. Shahin Black foi o homem que fez o acordo inicial do carro com Porter, uma das vítimas entregando 300 no Chevrolet pelo Dodge. Shahin então trocou um Dodge com Dawood Faruqi por uma pistola. Quando Porter voltou após queimar a embreagem, tentou desfazer o acordo. Black disse que já trocara pelo revólver e Dawood se recusou a devolver. Uma vez, Porter voltou no dia seguinte e roubou o carro. Dawood e Shahin Black recrutaram Khalid, irmão de Dawood, e o amigo Bruce Vinney para levá-los a Lex Street, onde Porter costumava ficar. Shahin Black e os irmãos Faruqi receberam várias sentenças de prisão perpétua. Os 3 ainda estão presos atualmente, cada um com 7 sentenças de prisão perpétua, e nenhum deles tem direito à liberdade condicional. Bruce Vianney foi apontado como motorista no caso e sentenciado a 15 a 30 anos. Ao testemunhar contra outros coacusados, ele garantiu liberdade condicional em março de 2019. A mãe de uma das vítimas, Calvin Helton, falou do lado de fora do tribunal sobre finalmente ver os homens certos condenados pelo ataque daquele dia. Por quase um século, o corredor da morte de San Quentin abrigou os indivíduos mais nefastos do estado da Califórnia. Em 1988, apenas 20 a 30 detentos do corredor da morte eram dos Crips. Após Taquan, um grupo deles foi severamente punido. Lil Fee Cox, um membro dos Rolling 60 Crips,
esfaqueou outro detento no pescoço com uma lâmina de 11 centímetros. Seu alvo, Stanley Tookie Williams, uma figura fundadora dos Crips. 2 homicídios em massa, hediondos, distintos, levaram ambos ao corredor da morte de San Quentin. Esta é a história do confronto entre 2 dos Crips mais notórios de Los Angeles em San Quentin. Gangues negras surgiram em Los Angeles nos anos 1940 e se expandiram pelo sul e oeste nas décadas seguintes. No final dos anos 60, Raymond Washington, um lendário lutador de rua, tentou unir essas gangues. Sob uma única bandeira, ele se juntou a Stanley Tookie Williams, outro temido lutador de rua e fisiculturista conhecido em toda a cidade. No entanto, nem todas as gangues aceitaram, e aquelas que não aceitaram formaram a gangue rival Bloods. Nos anos 70, os roubos causaram tiroteios mais frequentes. A violência cresceu na década, e Tookie virou vítima enquanto se recuperava de um atentado em 1976. Tookie voltou a se viciar em fenciclidina, droga alucinógena chamada Sherm. Isso o ajudava a lidar com o estresse da vida dupla. Tookie trabalhava durante o dia, aconselhando jovens a deixarem as gangues e promovendo o fisiculturismo. Mas à noite, sob efeito de fenciclidina, ele ganhava fama por espancar e roubar traficantes. No fim da década, a vida de gangue tiraria Raymond e Tookie das ruas para sempre, após 5 anos de prisão. Raymond foi misteriosamente assassinado em uma esquina em agosto de 1979, pouco depois de ser solto. Para Tookie, 1979 foi seu último ano nas ruas, após suas aventuras com drogas chegarem ao limite. Na noite de 28 de fevereiro de 1979, Tookie, 24 anos, Daryl Alfred, Black Coward e Tony Sims planejavam um assalto. Eles pararam em um 7-Eleven, onde o balconista de 26 anos, Albert Louis Owens, varria o estacionamento quando o grupo chegou. Sem saber do perigo, Owens deixou as ferramentas e entrou para atendê-los. Enquanto Daryl e Sims iam ao caixa, Tookie se aproximou de Owens, tirou uma espingarda do casaco e friamente mandou Owens calar a boca e seguir andando. Levou Owens ao depósito onde teria atirado. A câmera flagrou Owens levando 2 tiros nas costas enquanto estava no chão. O capítulo seguinte dos assaltos ocorreu em 11 de março de 1979, no Brookhaven Motel, sul de Los Angeles Central. Um motel administrado por uma família de imigrantes taiwaneses, os Youngs, um pai de 76 anos, sua esposa de 63 anos, a filha de 43 anos e o filho, Roberto. Por volta das 5 da manhã daquele dia, Tookie invadiu o saguão do motel e arrombou o escritório privado. Lá, ele supostamente executou o pai, a esposa e a filha a queima-roupa. Roberto, filho deles, acordou com gritos e tiros, correu e viu o massacre e a caixa registradora vazia. Em 15 de março, Tookie e sua amiga foram paradas pela polícia, que achou uma espingarda de 2 Canose no porta-malas. Na delegacia, o amigo de Tookie foi interrogado sobre os assaltos e assassinatos e acabou confessando. O julgamento de Tookie Tookie atraiu atenção, mostrando um retrato assustador de sua crueldade. As evidências se acumularam contra ele e o horror de suas ações foi exposto para o tribunal. Em 31 de março de 1981, Tookie Williams foi condenado pelos 4 assassinatos e 2 roubos, recebendo pena de morte. Tookie negou seu envolvimento nos assassinatos até sua morte. Mais ou menos na mesma época, outro nome estava subindo nas fileiras dos Crips. Taekwond Cox, conhecido como Lil Phi, cresceu em uma família desestruturada e foi largamente abandonado e sem supervisão nas ruas de South Central na adolescência. Phi jurou lealdade aos Rolling 60 as Crips, uma facção dos Crips, e ganhou fama como atirador destemido. Na manhã de 31 de agosto de 1984, armados, Phi e Darren Williams invadiram a casa de Abora Alexander, mãe do ex-jogador da National Football League, Kermit Alexander, na 59th Street, em Los Angeles. Na mesma rua, outros 3, Horace Burns, Ida Moore e Lisa Brown, estavam sentados em uma van fazendo vigilância.
Pouco depois, Fee e Williams retornaram ao veículo de fuga após matar Ibora na cozinha, além de sua filha de 25 anos e netos de 12 e 6 anos, todos dormindo. Depois se separaram e mais tarde foram ao Vermont Club receber o pagamento pelo crime. Liu Fee então pegou a arma do crime enrolada em uma jaqueta e levou ao apartamento do amigo James Kennedy. Ele instruiu Kennedy a lavar a jaqueta e se livrar do rifle, mas Kennedy quis ficar com a arma e, crucialmente, manteve-a consigo. Liu Fee comprou um Cadillac por $3.000 no mesmo dia. O caso ficou sem solução por um mês, até a polícia avançar ao prender James Kennedy por narcóticos. Ele entregou Liu Fee e deu a eles a arma do crime que tinha guardado. Depoimento mostrou que a família Alexander não era o alvo real. Liu Fee tinha sido contratado por Ossie Diamond Jack Jackson, o dono de um clube local, para resolver o problema. Valerie Taylor, uma jovem que havia processado ele depois de ser baleada e ficar paralisada em seu clube. Taylor morava 2 casas depois da mãe de Kermit, mas Fee e sua equipe, quase analfabetos, erraram o endereço. Durante o atentado, houve uma breve briga entre Fee e Kermit. O sobrinho de 14 anos de Alexander, Neil, que fugiu e sobreviveu, e outro neto de 13 anos se escondeu em um armário e também sobreviveu. Também seria revelado que Kermit Alexander conhecia Liu Fee desde a infância, quando o treinava na liga infantil. Ele lembrava dele como raivoso e combativo. Durante o julgamento, o advogado de defesa de Fee falou sobre a criação do seu cliente, destacando como ele foi abusado e abandonado ainda pequeno pela mãe, que era viciada em drogas e prostituta. Crescia em um bairro dominado por gangues violentas, onde era sobreviver ou afundar. Apesar dos esforços para mostrar Fee como fruto do ambiente, a dura realidade de suas escolhas era inegável. Em 28 de fevereiro de 1986, após 3 dias de deliberação, o júri condenou Tyquan Cox, de 18 anos, à morte. Ele foi para a mesma unidade que Tuki. No início, Tuki e Liu Fee se davam bem na prisão por gostarem de musculação, mas logo a amizade deles acabou, quando Tuki deu uma ordem para Fee, que ele não conseguiu cumprir. Tuki mandou Fee matar Darren Williams, outro creep no corredor da morte, pelo envolvimento nos assassinatos da família Alexander. Chegou aos ouvidos de Tuki que Darren poderia estar planejando delatar, então ele imediatamente quis tirá-lo de cena. Para a surpresa de Tuki, Fee recusou terminantemente. Isso desencadeou uma luta pelo poder em San Quentin. Antes, a maioria dos detentos do corredor da morte costumava deixar desavenças de lado. Eles sabiam que qualquer infração poderia prejudicar suas chances de novo julgamento ou de reversão da sentença em apelação, mas Liu Fee aparentemente não pensava assim. Em 10 de outubro de 1988, enquanto Tuki caminhava no pátio, ele foi esfaqueado no pescoço com uma lâmina de 11,5 centímetros vinda de uma torre de vigilância. Um agente mandou todos deitarem no chão e Fee jogou a arma na quadra de basquete. Os agentes correram até Tuki, que perdia muito sangue, e ao perguntarem o que houve, Tuki respondeu: "Não sei, não me lembro." Apesar do ferimento grave, Tuki sobreviveu após o ataque. Funcionários da prisão colocaram mais de 12 membros e associados do CRIP no corredor da morte com status grau B, restringindo privilégios e limitando o exercício a 10 horas semanais. Para proteção, Fee foi isolado em seu pátio com outro detento. Tuki, por outro lado, gradualmente se reinventou como um homem reformado, com uma nova missão e passou a focar na luta por uma redução de pena. Ele também começou a escrever livros infantis que pregavam contra a violência de gangues, e seus esforços até lhe renderam uma indicação ao Prêmio Nobel da Paz. O caso dele dividiu o público em 2 grupos: aqueles que acreditavam que ele realmente havia mudado e aqueles que duvidavam de sua sinceridade. Apesar dos esforços e apelos por clemência, o governador Arnold Schwarzenegger manteve a sentença de morte de Tuki em 13 de dezembro de 2005. Recusou a última refeição, não pediu desculpas, nem disse palavras finais. Stanley Tuki Williams foi morto por injeção letal. Quanto a Liu Fee, ele tentou fugir em julho de 2005, antes da execução de Tuki. Junto com Paul Tuya,
Peeve e Noel Jackson, também condenados à morte por assassinato, Fi fez uma fuga desesperada pela liberdade. Eles avançaram por um buraco que abriram em uma cerca de arame, esperando pegar alguns reféns pelo caminho. A fuga virou uma bagunça, e após uma briga intensa, os guardas levaram os três de volta ao pátio seguro. A fuga do chefe deles deixou os oficiais correndo para lidar com as graves falhas de segurança. Persistente em San Quentin até hoje, Fi ainda permanece em San Quentin, ainda no corredor da morte. Você chamou a polícia? Não, senhor. Contou para sua família? Não, senhor, pois não chama a polícia, certo? Não, senhor. Nem mesmo pela sua família, não, senhor. Nem mesmo por uma criança de 2 anos, não, senhor. Nem mesmo por uma criança de 4 anos, não, senhor. Nem por uma criança de 5 ou 9 anos, nem por um bebê de 2 meses, não, senhor. Não, senhor, você não chama a polícia, não, senhor. Eu não posso pelos desconhecidos. First 48 é uma série de crimes reais que mostra detetives nas primeiras 48 horas de investigações de assassinato. O programa registrou centenas de casos nos Estados Unidos, mas poucos chocaram tanto quanto o caso de 2008. Temporada 7, episódio 6. Em Memphis, ele relata um dos piores assassinatos em massa da série. Assim que os detetives entraram na casa, perceberam que esse caso seria diferente dos demais. Em março de 2008, Cecil Dodson Sr., 30 anos, sua noiva, Marissa Williams, e 5 filhos de 9 anos a 2 meses viviam na rua Leicester, 722, em Memphis, Tennessee. O irmão de Cecil, Jesse Dodson, que havia sido recentemente libertado da prisão, estava morando com a irmã deles, Nicole Dodson, no Goodwill Village. Jesse, chamado de Júnior pela família, mudou-se em agosto de 2007 e trabalhava com seu pai, Jesse Sr., como pintor. No sábado, 1º de março, Jesse Sr., Jesse Jr. e William Waddell, meio-irmão de Cecil e Jesse, foram ao 722 Blaster assistir a um jogo de basquete dos Memphis Tigers. Cecil limpava a churrasqueira do lado de fora, preparando-se para o churrasco. A televisão não sintonizava a transmissão e por volta das 6 ou 6h30 da noite, Jesse Sr. foi embora. Waddell ficou até por volta das 10h30 ou 11 da noite. Estava tudo bem quando ele foi embora. No dia seguinte, Jesse Sr. foi buscar Jesse Jr. para o trabalho, mas ele não estava no apartamento da Nicole. Nicole não sabia onde ele estava. Mais tarde, Jesse Jr. ligou dizendo que brigou com Sheila Jones, que escondeu seu telefone. Ele não explicou por que faltou ao trabalho. Naquela noite, Jesse Jr. perguntou a Waddell se queria ir à casa do Cecil, mas não foram. No dia 3 de março, Cecil faltou ao trabalho. Preocupada, Erica Smith, mãe de Cecil, segundo filho de 2 anos de Cecil, foi à casa da Leicester Street por volta das 15 horas. A porta de tempestade fechada e a interna aberta. Ela ouviu música, viu a televisão e fotos da família, mas nenhum sinal de vida. Sem resposta às batidas, Erica ligou várias vezes para Waddell no trabalho, mostrando preocupação crescente. Finalmente, ele disse para ela ligar para a polícia. No momento em que os policiais entraram pela porta, um cheiro metálico os dominou. Um pé estava visível logo na entrada. Tudo estava manchado de sangue. Pisos, paredes, sofás, camas, até mesmo o teto. 4 corpos de adultos, Cecil, Marissa Williams, Hollis Seals e Shindri Robertson, estavam espalhados pela pequena sala de estar, todos mortos por múltiplos tiros. Não houve necessidade de checar sinais vitais. O sangue estava seco e o corpo rígido. Durante a revista, o policial Davis e os outros encontraram vários horrores. Primeiro, as facas ensanguentadas e tábuas de madeira espalhadas pela casa. Depois, no banheiro. C. J, de 9 anos, estava imóvel em uma banheira com sangue coagulado. Uma lâmina de serra elétrica, uma faca de corte industrial, estava cravada em seu crânio. Ele foi dado como morto, mas seus olhos se contraíram. Ele estava vivo. No segundo quarto, o pequeno Samário, de 4 anos, já estava morto ali. Cecil, segundo, de 2 anos, e Cedric, de 5, também foram encontrados em estado terrível.
Cecil II morreu, mas Cedric, milagrosamente, sobreviveu. Em outro quarto, Sanaya, de 2 meses, foi achada no berço, ferida, mas respirando. As crianças não teriam sobrevivido sem cirurgia imediata. Paramédicos e policiais concordaram que foi a pior coisa que já viram. O assassino usou várias armas, uma pistola 9mm e uma de calibre 380, nenhuma das quais foi recuperada. Balas foram achadas em almofadas, paredes e sob os móveis. Foi encontrado um ziplock lacrado com 16 cápsulas debaixo do casaco. Claramente, alguém tentou limpar, mas as evidências de sangue contavam uma história diferente. Os adultos foram posicionados. Cecil estava ajoelhado, com um grande saco de maconha na mão. Uma espingarda não utilizada estava perto dele, mas os investigadores não encontraram sangue nas roupas embaixo dela, indicando que foi colocada após a morte. Cecil foi baleado várias vezes com ferimentos após a morte. Shindri Robertson foi colocada para parecer segura. A camisa dela foi levantada, a calça baixada e crack colocado perto das partes íntimas, mas os ferimentos de bala mostravam que ela estava vestida. Quando foi baleada, itens próximos sugerem que alguém esvaziou sua bolsa. O corpo de Marissa Williams jazia de modo antinatural sobre o sangue de Robertson. O acúmulo de sangue contradizia as posições finais deles. Até o corpo de Holly Seal tinha sinais de manipulação. A calça dele estava baixada e um espaço vazio em uma poça de sangue próxima sugeria que ele havia sido movido. As 5 crianças foram agredidas com tábuas de madeira e facas de cozinha, depois encontradas quebradas. Os cabos sumiram. 5 lâminas foram achadas, até a que ficou no crânio de CJ. No segundo quarto, sangue espirrou no teto, persianas, cama e até no ventilador. A direção das manchas indicava um ataque brutal e prolongado. Ao lado de CJJ, havia uma grande marca de palma de sangue. Os fios de cabelo de Samário estavam espalhados pelo banheiro em outro quarto, sugerindo movimento durante ou após o ataque. Ao saber que 3 crianças sobreviveram, a polícia rapidamente as colocou em quarentena, temendo outro ataque. Apenas policiais e profissionais médicos autorizados tinham acesso. Oficiais da unidade tática guardavam as portas dos quartos do hospital. O ocorrido na rua Leicester é um dos maiores assassinatos em massa do Tennessee. Os detetives perceberam isso na hora. Isso não foi aleatório. Quem bateu na porta foi autorizado a entrar, e o alvo principal era claramente Cecil. As primeiras teorias apontavam para um acerto de contas de gangue. Cecil tinha ligações conhecidas com os Gangster Disciples. A disposição dos corpos, drogas e posições sexuais reforçavam essa teoria. Algo não estava certo. Os detetives já tinham visto violência de gangues antes, mas nada tão grave assim. Uma 30 mil foi oferecida e mais de 100 pistas chegaram. Um disse que Cecil pegou 300 mil de um traficante e temia morrer. Nenhuma das pistas se mostrou útil. Enquanto isso, Jesse Dodson prestou um longo depoimento à polícia em 4 de março. Ele relatou seus movimentos em 1º de março, citando as pessoas visitadas, apartamentos acessados e negócios de maconha realizados. Ele disse que foi deixado por volta das 2h30 e negou ter voltado a Leicester Street em qualquer momento. Jesse achava que os assassinatos tinham ligação com Doc. Cecil e Doc eram ambos membros dos Gangster Disciples e tinham uma suposta rixa em andamento, aparentemente devido ao fato de Cecil não ter comparecido a uma reunião da gangue. Mais de 25 pessoas, chamadas Doc, constavam nos arquivos da polícia de Memphis, mas antes de rastrearem todas, o próprio Doc foi acusado de homicídio e se apresentou na delegacia. Ele negou envolvimento nos assassinatos, mas insinuou o contrário. No mundo dos Guardiões do Destino, um apagão significava que uma família inteira poderia ser alvo, mas só se fosse ordenado por um membro de alta patente. A narrativa desviou brevemente a investigação, enquanto a polícia buscava um Guardiões do Destino forte o bastante para ordenar o apagão. Enquanto a investigação avançava, equipes forenses e médicas trabalhavam sem parar para salvar as crianças. A polícia temia que Sirota morresse antes de obterem respostas. Em 5 de março, investigadores tentaram entrevistá-lo, mas ele estava delirante.
Finalmente, em 7 de março, ele estava lúcido o suficiente para conversar. Quando perguntado quem fez isso, ele respondeu: Tio Júnior matou meus pais. Jesse foi trazido para uma segunda entrevista. Ele repetiu sua história original, mas então ficou quieto e não respondeu mais. O vice-diretor Armstrong interveio. Ao notar a linguagem corporal de Dodson, percebeu que uma confissão se aproximava. Armstrong reproduziu a gravação de C.J. mencionando o tio Júnior. Dodson cedeu. Ele confessou todo o crime. Segundo Jesse, ele e Cecil começaram a discutir enquanto voltavam para casa. De volta à casa, as coisas pioraram e Cecil alcançou uma espingarda atrás do sofá. Jesse atirou nele primeiro, depois atirou nos outros adultos na sala e em seguida nas crianças porque elas o tinham visto. J. tentou pedir ajuda. Jesse o esfaqueou na cabeça e depois atacou os outros com tábuas e facadas. Ele afirmou que saiu de bicicleta, se limpou com água sanitária e encenou a cena para parecer um ataque de gangue. Depois, ele confirmou à mãe a confissão quando ela perguntou por que machucou o bebê. Ele só balançou a cabeça. Jesse Dodson cresceu cercado de violência, com um pai abusivo e família sempre mudando de casa. Ele estudou em 10 escolas e foi diagnosticado com dificuldades de aprendizagem. Aos 19 anos, ele matou um homem em uma negociação de drogas que deu errado. Ele foi condenado a 14 anos por isso. As autoridades descobriram depois que havia especulações de que Cecil tinha me informado sobre Jesse. Ele teve apenas uma visitante em 14 anos, sua mãe, e apenas uma vez sua irmã. Nicole contou que ele sempre a fazia lembrar desse abandono. Na prisão, Jesse entrou para a gangue Kitchen Crips e cometeu inúmeras infrações violentas. Quando Jesse foi libertado em 2007, foi Cecil quem foi buscá-lo. J recorda que seu pai disse coisas boas sobre ele naquele dia. No julgamento de 2010, Jesse havia retirado sua confissão. Ele disse que foi forçado pela polícia e que, na verdade, se escondeu debaixo da cama durante o tiroteio. J, com apenas 9 anos de idade, subiu ao banco das testemunhas. Ele se lembra de ver seu pai ser baleado, recorda-se de dizer ao seu tio, "Eu te amo", e ouvir de volta, "Não, você não ama". O júri trouxe o veredito em apenas 90 minutos. Jesse Dodson foi considerado culpado de 6 homicídios e 3 tentativas de homicídio em primeiro grau, recebendo 6 sentenças de morte e mais 120 anos. Sua execução foi marcada para 2 de março de 2012, o 4º aniversário dos assassinatos. Complicações nos protocolos de injeção letal do Tennessee a atrasaram. Jesse Dodson segue no corredor da morte e afirma ser inocente. Os assassinatos da rua Lester mostram o que ocorre quando raiva, ressentimento e trauma colidem. Já sobreviveu, mas carrega as lembranças marcantes daquele dia. Ele viu e ouviu tudo. Ele tem placas de metal na cabeça e ainda faz cirurgias de vez em quando. Ele não perdoou Jesse. Jesse acha que Sebostotter foi induzido a mentir. Ele insiste que a fita completa da confissão de 5 horas, filmada pelo First 48, vai inocentá-lo. Segundo Jesse, o episódio dos assassinatos da rua Lester tem apenas 43 minutos de duração. Não acabou. Senhor Dodson, nós só queremos a verdade. É isso que queremos e é isso que eu quero. É exatamente isso que eu quero. É exatamente isso que eu quero. Eu quero exatamente a mesma coisa que vocês querem, a verdade. Estou preso há 2 anos e meio. Por quê?